Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Bem, essa questão do Krotov, do capítulo 1, exercício número 3. Na verdade é o 1.3, né? Tem um pouquinho de digitação aqui. Mas bem, a questão é a seguinte. Um helicóptero decola verticalmente com uma aceleração A igual a 3 metros por segundo quadrado e velocidade inicial nula. Em certo instante T1, o piloto desliga o motor. No ponto de decolagem, o som morre em um tempo T2 igual a 30 segundos. Determine a velocidade V do helicóptero no momento em que o motor é desligado. Considere que a velocidade C do som é de 320 metros por segundo. Então, o primeiro ponto aqui vai ser o quê? Encontrar uma expressão para essa situação. Então, bem, quando ele fala ali de, o som morre em T igual a 2 no ponto de decolagem, é justamente ali onde partiu o avião, deixa-se de ouvir o som após 30 segundos, né? Que vai ser o que a gente vai pensar aqui. Então, primeiramente, eu supor um helicóptero, tá na superfície, então ele começa um movimento de subida com uma aceleração, certo? Igual a 3 metros por segundo quadrado. Bem, como ele parte do repouso, de uma posição que a gente pode considerar, h0 igual a 0, então a gente pode muito bem dizer que no instante T1, ele vai ter a sua altura, vai ser simplesmente a T1 ao quadrado divididos por 2. Daqui então, o instante T1, que é justamente quando ele desliga o motor, vai ser igual ao quê? 2h sobre A, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, Ou seja, isolei T1 aqui. O que é o H? H é justamente a altura em que o helicóptero está quando ele desliga o seu motor. Então aqui em cima, no que eu estou chamando de altura H, ele desligou o seu motor. Tá? Bem, neste momento, que ele desliga o motor, a última frente de onda sonora vai se propagar, chegando então ao observador que está aqui no ponto de decolagem e vai escutar a última frente de onda no instante T2. Então essa frente de onda ela chegou aqui no instante T2. Ou seja, instante T1 é quando ele desliga o motor. Instante T2 é quando a última frente de onda sonora que saiu desse instante chegou no observador. Então, essa frente de onda, ela leva um intervalo de tempo, de T1, ou melhor, desculpa, de T2 menos T1 para percorrer aquela distância H. Então, a gente pode escrever isso aqui também, que H é nada mais que C, a velocidade do som, vezes T2 menos T1. Porque T1 é o instante em que o motor é desligado, é quando a última frente de onda sonora parte do helicóptero. T2 é quando essa última frente de onda chegou no ponto de decolagem, quem está observando, e aí deixa-se a partir daí de se escutar o som. Nisso, podemos simplesmente fazer o seguinte: substituir essa expressão aqui dentro. E teremos o seguinte, que H é igual a, fazendo a distributiva, nós achamos C T2 menos C vezes T1, que é 2 raiz de H sobre A. Chegamos nessa expressão aqui, certo? Bem, temos um problema que a gente não sabe o valor de H, mas temos uma vantagem que é a seguinte: a velocidade no avião neste ponto, que eu posso chamar de V, pode ser obtida através da equação de Torricelli, que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes a distância, que neste caso é o próprio H. Como ele partiu do repouso, esse valor aqui é zero, então V, veja só, é raiz de 2AH. Então aqui nos dá uma vantagem que é a seguinte: nós podemos não encontrar H, mas encontrar a raiz de H. Tá? Então eu vou fazer aqui só uma pequena substituição para nos facilitar, que eu vou chamar a raiz de H de X.
tá? Para a gente se livrar daquela raiz que nos incomoda, e vocês vão ver ali o que eu estou querendo encontrar. Bem, se raiz de h é x, o próprio h é x quadrado. Então alguém já deve ter entendido aí o que eu estou querendo fazer, né? Então no lugar de h eu boto x quadrado igual a ct2 menos aquele c que está do lado da raiz eu vou botar aqui dentro, tá? Para ficar simplesmente assim, ó, 2c quadrado sobre a, que nos facilita também um pouquinho alguns cálculos, vezes x. Se eu jogar tudo para o lado esquerdo, eu vou ter o seguinte, x quadrado mais raiz de 2c quadrado sobre a, x menos c t2 igual a zero. E aí a gente cai aí numa expressão de segundo grau, né? Como é que a gente resolve ela então agora? Resolver isso aqui. Bem, x vai ser igual a menos b, né? Menos então essa raiz. Só que tudo isso vai ser dividido por 2. Então eu já vou escrever assim, ó. Menos meio, tá? Em vez de botar aquele sobre 2 geral, eu vou botar um meio para cada termo. Meio de b, né? Ou seja, 2c quadrado sobre a, mais ou menos meio da raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, justamente este próprio termo. Então a raiz 2c quadrado sobre a já eleva ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que vai dar mais 4ct2. Tá? Daí não tenho sobre a. Bem, com isso, a gente já pode fazer o seguinte. Eu vou, primeiramente, né, a gente vê que temos este termo aqui e este aqui exatamente iguais, diferenciando pelo esse mais 4ct. Ou seja, o segundo termo aqui, né, o valor absoluto, ele é maior que o primeiro termo. Então, se os dois forem negativos, o que acontece? Eu vou achar um x negativo. Só que x é raiz de h. Não existe uma raiz quadrada que dê um resultado... a gente não pode admitir um resultado negativo aqui para a raiz, justamente que isso poderia acarretar o quê, né? Eu teria que raiz de h fosse menos algum termo. Só que, bem, h, seja qual for, né, a raiz de um número é sempre mais ou menos ele mesmo. Então, eu não preciso admitir a raiz negativa. Eu posso simplesmente admitir só a raiz positiva, né? Que vai ser o seguinte, então, x pode ser, colocando esse termo na frente e pegando esse 1/2 e botando para dentro da raiz, eu vou ter o quê, né? Esse 1/2 entra para cá virando 1/4. Então, eu consigo fazer o seguinte, raiz de c quadrado sobre 2a, né? Porque esse 1/2 entrou aqui, virou 1/4, daí o 2 com 4 cortou, mais ct2, né? Porque justamente virou 1/4, então ele cortou com aquele 4 ali em cima, menos, fazer a mesma coisa ali, ó. Esse 2 vem para cá 1/4, então vai ficar menos a raiz de c quadrado sobre 2a. Eu achei o valor, né, de x, que é nada mais do que o valor da raiz quadrada de h, né? Pois bem, o próximo passo agora é simplesmente utilizar essa expressão v igual a raiz de 2ah para encontrar v. Então, como v é igual a raiz de 2ah, colocando aqui, vamos obter o seguinte. V é igual a... Bem, essa raiz de 2 vai multiplicar todo este termo. Então, a gente vai ter assim, ó. Raiz de 2a multiplicando o quê? A raiz de c quadrado sobre 2a mais 2... mais ct2 menos a raiz de c quadrado sobre 2a. Fazendo ali a distributiva, e bem, como ele é uma raiz, aqui são raízes, eles podem se multiplicar ali dentro, né? Então aqui eu vou ter o seguinte, a raiz de c ao quadrado, aqui não preciso fazer uma raiz tão grande, a raiz de c ao quadrado, pois este 2a cancela com esse, mais 2ac T2, pois ele vai multiplicar, tá?
menos, veja, este 2a vai cancelar com este e vai sobrar só o c quadrado. Só que a raiz de c quadrado é o próprio c. Tá? Então veja que eu acabo encontrando aqui uma expressão para velocidade. Daí agora é o momento de substituir os valores. Né? C é dado na questão, que é 320 metros por segundo. A é a aceleração, que é igual a 3 metros por segundo quadrado. T2, que é o instante, né, de 30 segundos. Se eu aplicar todos esses valores aqui, eu consigo achar exatamente o resultado de 80 metros por segundo. Né? Consegue chegar exatamente neste resultado. Certo, pessoal? Bem, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões, postem nos comentários. E bem, não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Certo, pessoal? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.